Olá, amante do terror. Há um tempo atrás, eu havia feito um vídeo com o mesmo tema que esse, mas digamos que eu fiz aquele vídeo um pouquinho exaltado e acabei passando informações de maneira rasa, passando os possíveis poderes de Azathoth meio que de qualquer jeito, de forma que muitos podem ter entendido errado. Fora que os poderes do Azathoth não podem ser mencionados ou resumidos, seria como tentar resumir a existência em uma só palavra. Então nesse vídeo, eu vou apenas reforçar quem é Azathoth e a partir daí dizer o quão poderoso ele pode ser, apenas do que foi falado nos livros de Lovecraft, sem qualquer outro termo externo, pois os mesmos são rasos demais para serem considerados. Dito isso, vamos ao vídeo. Começando com a criação da existência, uma coisa que muitos de vocês que acompanham meu canal ou então leem a obra sabem muito bem como aconteceu, mas para aqueles que não sabem e também para dar uma pequena reforçada, vamos recordar como foi. No início, antes da existência surgir, só havia o vazio, o nada infinito, mas no meio desse nada havia um único ser que não se sabe como surgiu, só se sabe que existia antes mesmo da existência surgir, vagando no vazio em sua perfeita forma de existência. Mas houve um dia em que Azathoth obteve um pequeno espasmo, um pequeno movimento brusco, que foi o suficiente para que uma onda de criação massiva emanasse de seu próprio corpo, um espasmo nuclear de Azathoth que deu origem ao que chamamos de existência. A partir desse pequeno movimento involuntário, todo o cosmos, todas as dimensões, linhas temporais, realidades e tudo o que é considerado existente acabara de surgir. Mas quem foi o primeiro ser a ser criado? Uma gigantesca névoa viva, a qual Azathoth não havia dado nome, portanto, ela era a Névoa Sem Nome, a qual eu considero como a mãe dos deuses exteriores, pois foi a partir dela que uma grande parte dos deuses exteriores nasceram, incluindo o próprio Senhor do Espaço-Tempo, Yog-Sothoth. Muitos dizem que a existência, na verdade, é apenas um sonho de Azathoth. Mas isso é apenas uma teoria vinda de uma interpretação errônea, desconsiderada há tempos. Mas por que achavam isso? Por dois motivos. O primeiro é o que é dito canonicamente quanto a Azathoth, que quando ele acordar de seu sono e de seus sonhos, toda a existência terá o seu fim. Mas isso significa que da mesma forma que ele criou a existência com um espasmo nuclear, vai acabar com ela com outro quando acordar. Por isso que tem que ser mantido dormindo em sua corte. O segundo motivo é por conta de um poema que diz o seguinte: aqui o vasto Senhor de tudo na escuridão murmurou coisas que ele tinha sonhado, mas não conseguia entender. Enquanto perto dele, coisas morcegos sem forma sacudiam e tremulavam. Eu sou o seu mensageiro, disse o demônio. Como por desprezo, ele bateu na cabeça de seu mestre. O poema diz que Azathoth sonha com algo que ele não entende. O demônio é Nyarlathotep, seu arauto, que bate na cabeça de Azathoth, o que já é de costume, pois Nyarlathotep é uma criação direta de Azathoth, portanto, tem permissão para fazer esse tipo de coisa, fora que Azathoth precisa dele para fazer as suas vontades. E se a existência fosse realmente um sonho de Azathoth, Nyarlathotep nunca arriscaria tudo desse jeito. Interagir com a fonte do sonho desse jeito acabaria com a existência num piscar de olhos, literalmente. Então, a existência não passar de um sonho é apenas uma teoria desconsiderada. O que a existência é um mero capricho seu, feito sem querer, uma coisa a qual ele não se agrada nem um pouco, e assim que acordar, vai exterminá-la. Azathoth é o ser primordial, o mais antigo de todo o verso de Lovecraft, mais antigo que a própria existência, cuja ele mesmo criou. Ele é dito como o Senhor de todas as coisas, o Senhor de tudo, o caos primordial, o ser supremo dos seres supremos. No caso,
os deuses exteriores. Ele é o mais poderoso dos deuses exteriores e não os enxerga como iguais, e sim como meras formigas, assim como todo o resto da existência. Ele não vê diferença, já que pode apagar ambos num piscar de olhos. Os ditos cujos não podem nem chegar perto dele para que não sejam afetados pelo caos derradeiro. Apenas podem orbitá-lo em seu próprio eixo, como se ele fosse realmente um planeta, com exceção de Nyarlathotep, seu arauto, e Yog-Sothoth, que é o senhor do espaço-tempo e está em todos os lugares. E os dois precisam ir regularmente em sua corte para ver a sua situação, ver o tempo de vida restante da existência. Azathoth é dito como o início e o fim de todas as coisas, pois assim como ele pôde criá-las com um único espasmo, pode apagá-las em outro, se essas o desagradarem, assim como qualquer outra coisa que exista. Mas o que ele fica fazendo? Absolutamente nada. Azathoth atualmente está dormindo em sua corte no seu trono, sendo rodeado pelos servos dos deuses exteriores, que cantam uma canção para mantê-lo dormindo, chamada de Canção das Esferas, uma melodia horrível para os nossos ouvidos, mas que soa muito boa nos de Azathoth, que funcionam como um lullaby que o mantém dormindo, assim contendo a sua energia de devastação em massa que acontecerá quando ele despertar completamente. E por que ele tem que ser mantido dormindo? Simples, ele não possui a menor ideia de sua própria grandeza ou o quão nociva a sua mera presença pode ser para a própria existência. Por isso que, além de senhor de todas as coisas, Azathoth também é chamado de Deus cego e estúpido, pois o que ele tem de poder não tem de consciência, tanto que precisa de um arauto para realizar as suas vontades, mesmo estando dormindo, pois Nyarlathotep é o único que pode entendê-las e cumpri-las. Onde Azathoth está realmente? Onde fica a sua corte? Não existe uma resposta fixa para isso. Existem versões. Algumas dizem que ele está no centro do universo. Outras dizem que ele está no centro do caos. Outros dizem no centro da existência. E tem a que eu mais acredito, que é além dos portões da chave de prata. Para aqueles que não sabem, os portões da chave de prata são inúmeros e vastos níveis de existência, onde só aqueles que possuem uma vasta inteligência e vasto poder podem passar, pois nem mesmo Hypnos, um ser que conseguia transcender várias dimensões, conseguiu passar sequer do primeiro portão. O último portão é guardado por Umerat Tawil, um avatar de Yog-Sothoth. Além do último portão está um espaço transcendente de todos os universos chamado de Vazio Final, onde se encontraria a corte de Azathoth, com o mesmo em seu trono, em todo o seu resplendor caótico, com a sua existência perfeita, acima de toda a existência. E sim, universos. Esse trecho do conto Além dos Portões da Chave de Prata revela um possível multiverso em Lovecraft. Um portão havia sido destrancado. Não o último portão, é claro, mas o que dava acesso do tempo terrestre para aquela extensão da Terra que está fora do tempo e da qual, por sua vez, está o portão supremo, último portão, que leva perigosamente até o vazio final, que se estende para fora de todas as terras, todos os universos e toda a matéria. E por que eu acho que Azathoth estaria além dos portões? Porque esse seria o único lugar capaz de conter a presença caótica de Azathoth. Um não-espaço além de qualquer dimensão, espaço, tempo ou universo. O lugar que ele habitava antes de criar a existência. O vazio, pois é dito que a sua mera presença incinera sistemas planetários inteiros e pode causar perturbações no tecido da realidade. Então é por isso que eu acredito que ele viva além dos portões, no vazio final. Além da teoria do sonho, também há o rumor de que Yog-Sothoth seria mais poderoso do que Azathoth. Mas é claro que não é bem assim. Azathoth
é indiscutivelmente o ser supremo de todo o verso de Lovecraft, sem mais nem menos. Então, da onde tiraram que Yog-Sothoth seria mais poderoso do que Azathoth? Primeiro, começando da parte que Yog-Sothoth é chamado de Arquétipo Supremo. Só que simplesmente pegaram o nome Arquétipo Supremo, tiraram o arquétipo e deixaram apenas o Supremo. Vamos começar entendendo o que é um arquétipo. Um arquétipo é a mesma coisa que um protótipo, um modelo padrão e inicial para algo. No caso de Yog-Sothoth, ele é o modelo padrão e inicial de todo o espaço-tempo. É como se Azathoth tivesse criado o espaço-tempo e Yog-Sothoth tivesse o moldado à sua imagem, como se ele fosse o protótipo do espaço e do tempo. O outro motivo é pelo fato de Yog-Sothoth ser onisciente, enquanto Azathoth é o deus cego e estúpido. Yog-Sothoth é infinitamente mais sábio que Azathoth e ainda faz muito mais coisas que ele, pois ele é o senhor do espaço-tempo, tendo que cuidar de infinitas dimensões, realidades, universos e linhas do tempo ao mesmo momento, e ainda assim verificar o sono de Azathoth, enquanto o mesmo está dormindo em sua corte. Coloquem a seguinte frase em suas mentes: Yog-Sothoth é uma grande parte de Azathoth, mas não o seu total.